Olá, turma! Espero que todos estejam bem. Hoje, mais uma vez, não teremos aula pelo Meet, porque eu estarei na escola dando aula presencial para os colegas de vocês que ficaram de recuperação no primeiro e segundo trimestre. Mas aqui no vídeo eu farei a correção de toda a atividade e vou explicar para vocês as questões que terão que fazer em casa. São questões revisando a parte de quadriláteros e dando início ao estudo de equações, que inclusive nós já estamos vendo aí nos problemas envolvendo triângulos e quadriláteros. Vamos começar pela atividade do dia 24. Ficaram 5 questões que eu não corrigi no sábado, deixei para corrigir tudo junto. Então vamos para essa primeira aqui, que foi do dia 24, que é sobre quadrilátero. Então vamos lá. Aqui nós temos, indicando aqui os 4 ângulos do quadrilátero, mais um ângulo externo, um ângulo X. E aí pergunta a medida X no ângulo N. Então aqui eu tenho um ângulo N e eu quero saber qual a medida de X. Lembrando que a soma dos ângulos internos em um quadrilátero é 360 graus. Na aula passada eu falei sobre isso, inclusive fiz a demonstração para vocês verem que dá 360. Então quem não assistiu é bom assistir, tá? Então na letra A eu quero a medida do ângulo N. Então o que eu vou fazer? O ângulo N, que está sendo representado por X, vai ser igual a 360 graus menos a soma dos ângulos que eu tenho. 80 mais 108 mais 105, tá? Tudo grau. Que vai ficar 360 menos 293, que vai dar 67 graus. É o valor de X. E na letra B é o valor de Y. Lembra que o ângulo interno com o ângulo externo, eles são suplementares, ou seja, os dois juntos dá 180. Então, Y vai ser 180 menos 108 graus, que vai dar 72 graus, tá? 3 ângulos internos de um quadrilátero medem respectivamente 104, 97 e 53. Calcule a medida do quarto ângulo. Vamos chamar esse quarto ângulo de X também. Então, X vai ser igual a 360 menos a soma desses aqui. 104 mais 97 mais 53, que vai dar 360 menos 254, que vai dar a medida do quarto ângulo, 106 graus. No quinto, aqui nós temos uma equação, montamos uma equação, onde nós temos x mais 40 graus, x mais 80 graus e 3x. Então, qual é o valor de x? Somando os 4 ângulos do quadrilátero é igual a 360. Então, eu vou pegar x mais 40, mais x mais 80, mais 3x. Tá aí os 4 ângulos, que é igual a 360 graus. Então, eu tenho 1x, 2x, 3x, 6x. Eu tenho 6x igual a 360 graus menos 40 mais 80 dá 120. Vai passar subtraindo, menos 120. Então, 6x é igual a 360 menos 120, que vai dar 240 graus. Então, x é 240 graus dividido por 6. 24 dividido por 6 dá 4 e o zero. Então, 40 graus. O valor de x é 40 graus. Se eu fosse determinar o valor de cada ângulo, o primeiro ângulo é x, então é igual a 40. O segundo ângulo é x mais 40, então vai ser 40 mais 40, ou seja, 80 graus. O outro ângulo é x mais 80, então 40 mais 80, que vai ser 120 graus. E o outro é 3x, ou seja, 3 vezes 40, que vai dar 120 graus. Somando tudo, 40 mais 80 mais 120 mais 120, vocês vão ver que dá 360. Nessa outra aqui, eu pedi para vocês fazerem somente o 1 e o 2. Na 1 era para vocês copiarem essa tabela e completarem. Então, ó, o hexágono tem 6 lados, o heptágono 7, o octógono tem 8, o eneágono tem 9 e o decágono tem 10. E aqui ele dá para vocês a fórmula para vocês calcularem a soma dos ângulos internos. Então, para calcular a soma dos ângulos internos, eu pego o N
menos 2 vezes 180. Isso vale para qualquer polígono, onde n é o número de lados. Então, se eu tenho um pentágono, n é 4, né? Então, soma dos ângulos internos do pentágono, desculpa, n é 5, pentágono 5. O quadrilátero já calculou em cima. Então, SI5 vai ser igual a 5 menos 2 vezes 180, que vai dar 540 graus. E a soma dos ângulos externos de qualquer quadrilátero vai ser 360 graus. Ó. Qualquer um aqui vai ser, eu insisti com esse 4, é um 5. Ângulo interno de 5. Aqui, ângulos externos de 6 vai ser 360. A soma dos ângulos externos de um polígono de 7 lados é 360. A soma dos ângulos externos de um polígono de 8 lados é 360. A soma dos ângulos externos de um polígono de 9 lados é 360. E a soma dos ângulos externos de um polígono de 10 lados também é 360. Não muda. O que vai mudar é só os ângulos internos. Então, aqui, a soma do ângulo interno do hexágono vai ser 6 menos 2 vezes 180, que vai dar 720. Fica 4 vezes 180, 720. A soma dos ângulos internos do heptágono vai ser 7 menos 2 vezes 180. 7 menos 2, 5. 5 vezes 180 vai dar 900 graus. A soma dos ângulos internos do octógono vai ser 8 menos 2 vezes 180. 8 menos 2, 6. 6 vezes 180 dá 1080. A soma dos ângulos internos do eneágono é 9 menos 2 vezes 180. Vai ficar 7 vezes 180, que dá 1260 graus. E a soma dos ângulos internos do decágono, polígono de 10 lados, é 10 menos 2 vezes 180, que vai dar 1440 graus. Aí a gente responde a letra A, o primeiro. E no segundo, a letra A está perguntando, letra A, qual é o polígono que SI é igual ao dobro do SI3? Então, o SI3 deu 180. Então, qual é o polígono que deu o dobro? O quadrilátero, né? Então, o quadrilátero. O quadrilátero. Quadrilátero. Aí pergunta, qual é o polígono que SE é o dobro? Veja que em SE são todas as mesmas medidas. Então, é nenhum. Na letra B, pergunta, qual é o polígono que SI é igual ao triplo? Então, veja o triplo é o pentágono, né? O de 5 lados. Pentágono. Pentágono. E que é o triplo do ângulo externo, nenhum. Ângulo externo, a soma dos ângulos externos são todos iguais em qualquer polígono. Vocês podem perceber aí que vocês vão calculando o dobro, o triplo, o quádruplo. Então, ó, a soma dos ângulos internos ela é diretamente proporcional ao número de lados, né? Aumentando o número aí de lados, a gente vai aumentando também a soma dos ângulos internos. Já os ângulos externos não, porque não muda. O 9, que foi já a atividade aqui do dia 27 do sábado, porque no dia 24 vocês fizeram também a atividade avaliativa, eu quero saber aqui a medida de x e de y, tá? Então, ó, se aqui é 60, esse ângulo e esse são ângulos suplementares, eles são colaterais, ou seja, a soma deles dá 180. Então, no caso, o valor de x vai ser 180 menos 60, que vai dar 120 graus. E o valor de y é igual a 60. O ângulo oposto aí, ele fica o mesmo. Na letra B, já é medida de segmento. Então, lembra que nas diagonais, ela se intercepta no ponto médio. Então, se aqui é 6, aqui também é 6, tá bom? E aqui, se aqui é 5, aqui também é 5. Se aqui é 8, aqui também é 8, porque são os lados opostos, eles são iguais. Então, na letra B eu tenho RS. Qual a medida de RS? RS é igual a 8, né? Igual a 8 centímetros. Eu tenho RU. A medida de RU é 5 centímetros.
A medida de MR é igual a 6 centímetros, é outro pedaço ali que eu já coloquei. E a medida de RT vai ser 6 mais 6, ou seja, 12 centímetros. Na 10, está falando que um dos ângulos agudos de um paralelogramo mede 74. E qual é a medida dos ângulos obtusos? Gente, ó, quando eu somo um ângulo agudo com um ângulo obtuso, ele vai dar sempre, no paralelogramo, ele vai dar 180. Então, a medida do outro ângulo é dado por 180 menos 74, que vai dar 106. Então, no paralelogramo, o que é que vai acontecer? Vamos supor que seja esse. Esse aqui são os ângulos agudos. Então, eles medem 74. Os dois medem 74. E já o ângulo obtuso, eles também são iguais. Então, cada um deles vai medir 106. Se eu somar eles aqui, 180, tá bom? No 11, eu tenho um losango e um dos ângulos mede 125 e determina a medida dos ângulos agudos. Então, vamos supor aqui que vocês têm o losango, tá? Aqui tem o losango. E nesse losango, a soma dos ângulos, os ângulos obtusos mede 125. Então, se esse ângulo mede 125, lógico que esse aqui também mede 125. Então, qual a medida dos ângulos agudos? Para calcular o ângulo agudo, basta eu pegar 180 menos 125, que vai ser 55 graus. Então, eu tenho dois ângulos de 55 e dois de 125. Aqui eu quero que vocês determinem o valor de x e o valor de y. Esse ângulo é igual a esse. Então, o que eu vou fazer? Olha aí a equação. Eu vou pegar 5x menos 20 igual a 4x mais 10. O x, ele tem que ficar no primeiro membro. E toda vez que você troca, ó, aqui chama primeiro membro, aqui segundo membro. Toda vez que você troca o sinal. Se aqui não aparece é porque é mais. Se ele vai ir para o lugar dele, então troca o sinal, menos 4x. Não tem mais x, coloco o sinal de igual. Aqui depois do sinal de igual eu tenho mais 10. Agora aqui eu tenho menos 20, vai passar para lá, que é o lugar dele, ele tem que passar para o segundo membro, mais 20. Então, 5x menos 4x dá x. E aí eu tenho 10 mais 20, que vai dar 30 graus. Então, o valor de x é 30. E para achar o valor de y, o que é que eu faço? Esse mais esse dá 180. Então, para achar o valor de x, eu vou pegar 4x mais 10 mais y é igual a 180. Mas eu já sei o valor de x. O valor de x é 30. Então, eu coloco aqui 4 vezes 30 mais 10 mais y é igual a 180. Então, 4 vezes 30, 120. 120 mais 10, 130. Mais y igual a 180. Então, y vai ser igual a 180 menos 130. Ou seja, y vai ser igual a 50 graus. Na letra B, o que eu tenho? Na letra B, nós temos aqui o y. Lembra que esse ângulo ele é igual a esse, tá vendo? Ele mede 83. Então, aqui eu tenho um triângulo, ó. Na letra B, eu tenho aí um triângulo. E como é que eu faço aqui para responder na letra B? Então, e esse triângulo e esse, eles vão ser congruentes. Então, esse valor aqui também é 30 graus. Então, x é igual a y aí nesse caso, né? E como é que vai ficar? X é igual a y, que é igual a 180 menos 83 mais 30. 180 menos 83 mais 30 vai dar 113. 113, né? 3 mais 0 é 3, 8 e 3, 11. 113. Então, 10 tira 3 fica 7, aqui fica 7, tira 1 fica 6. 67 graus. É o valor de x e de y, que é o mesmo. O 13, em um paralelogramo, um ângulo externo mede 108. Calcula a medida dos ângulos internos desse paralelogramo. Ó, toda vez que vocês quiserem visualizar, é bom, né, desenhar. Então, vocês têm um paralelogramo, e nesse paralelogramo, um ângulo externo mede 108.
Então, esse ângulo externo aqui mede 108 graus. Quanto é que vai medir o ângulo interno? O ângulo interno dele vai ser 180 menos 13. 180 menos 108, que vai dar 72 graus. Então, esse aqui mede 72. Então, esse aqui também vai ser 108. Esse aqui vai ser 108, porque 108 mais 72 dá 180. E esse aqui vai ser 72. Então, a medida dos ângulos internos vai ser 72, 72, 108 e 108. Tá? Lembra que os pares aí opostos, os ângulos opostos eles ficam iguais. Na 19, eu quero também que vocês achem o valor de x e de y. Aqui é o ponto médio. Se é o ponto médio, então o valor de x é 5, né? Não precisa nem calcular. O valor de x é 5 e o valor de y vai ser 5 mais 5, ou seja, 10 centímetros. Bem facinho. Na letra B, eu tenho aí x e y. Lembra que a diagonal do losango, ele também é bissetriz. Então, se aqui vale x, esse outro ângulo aqui do outro lado, ele também vale x, tá? Ele também vale x. E essa diagonal, elas também são perpendiculares, ou seja, esse ângulo é de 90 graus. Então, como é que eu vou calcular? Aqui da mesma forma, tá? Depois que eu achar x aqui, eu acho o valor desse ângulo e dá pra gente encontrar y. Aliás, y eu já sei, né? Se ela a diagonal, ela é bissetriz, então o valor de y vai ser igual a 50. O valor de y vai ser igual a 50. Então, ó, aliás, eu não preciso nem calcular nada, né? Se aqui é 50 e 50, é 100. Então, se essa diagonal é 100, essa aqui vai ser 80. Então, o valor de x é 80 por 2, ou seja, o valor de x é 40 graus. E y 50, porque é igual a esse. O 21 é para vocês corrigirem as sentenças falsas. Em apenas alguns retângulos, as diagonais são congruentes. É falsa. E vocês precisam corrigir. Como é que vocês vão corrigir? Vocês vão tirar isso em apenas alguns retângulos e vão colocar em todos os retângulos, tá? Em todos os retângulos, não é em apenas alguns. Em todos os retângulos, as diagonais são congruentes. As diagonais de um losango são perpendiculares entre si. Verdadeira. Não precisa fazer nada, ela é verdadeira. As diagonais de um retângulo são perpendiculares entre si. Nem todos os retângulos. Então, essa é falsa. Como é que vocês vão corrigir? As diagonais de alguns retângulos, tá? Se ele for um quadrado, aí é perpendicular. As diagonais de um quadrado não formam entre si ângulos de 90 graus. Ela também é falsa, porque as diagonais de um quadrado, falsa. As diagonais de um quadrado formam, tira esse não, formam entre si ângulos de 90 graus. As diagonais de um quadrado formam com os ângulos agudos de 45 graus. Formam lados, ângulos agudos de 45 graus. Verdadeira. Por que verdadeira? Se você tem um quadrado, esse aqui é de 90 graus. E no quadrado ela também funciona como bissetriz. Então, esse é de 45 e esse aqui é de 45. Na 30, vocês vão calcular o valor de x e o valor de y aí no trapézio. E vai dizer se ele é escaleno ou retângulo, tá bom? Escaleno, isósceles ou retângulo. Nesse caso aqui, esse lado não é igual a esse, nem tem ângulo reto. Então, ele é um escaleno. Tá? Ele é um trapézio escaleno. Como é que eu vou encontrar o valor de x? Somando tudo. X mais 4x mais 3x mais 2x tem que dar 360. Somando tudo aqui, vai dar 10x. 10x é igual a 360. Então, x é igual a 360 dividido por 10, que é igual a 36 graus. Se x vale 36 graus, então como é que eu vou achar o valor de y? 3 vezes 36,
que vai dar 3 vezes 36 vai dar 108, né? Então, o valor desse ângulo aqui é 108. Então, y é igual a 180 menos o 3x. E 180 menos 3 vezes 36. E 3 vezes 36 deu 108. Que vai dar 72 graus. E ele é escaleno. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho um trapézio que ele já é isósceles. Por que ele é isósceles? Porque esse lado é igual a esse. Tá? E no trapézio isósceles, os ângulos aqui da base, eles são iguais. Tá? Que é x, e aqui também vai ser x. Então, os ângulos da base, eles são iguais. E como eles são iguais, o que eu tenho? Que o valor de x vai ser 70. Por que 70? Porque esse ângulo e esse, eles são alternos internos. Veja que aqui eu tenho a paralela e aqui eu tenho a transversal. Então, eles são alternos internos, então vale 70. Se x vale 70, y vai ser 180 menos 70, ou seja, y vai ser igual a 110 graus. Na 31, em um trapézio retângulo, a medida do ângulo obtuso é igual ao triplo da medida do ângulo agudo. Aí determine. Então, eu tenho um trapézio retângulo. Tá aqui o trapézio retângulo. O trapézio retângulo é esse. E aí tá falando que aqui eu tenho um ângulo agudo e aqui eu tenho um ângulo obtuso. E os outros ângulos, eles são ângulos retos, 90 graus. Então, esse mede 90, esse mede 90. O ângulo agudo mede x e o ângulo obtuso mede o triplo, ou seja, 3x. Então, como é que eu vou fazer para determinar a medida desses dois ângulos? Então, se esse é 90 e esse é 90, né, os 4 dá 360. Então, esses dois dá 180, ou seja, 3x mais x é igual a 180. 4x é igual a 180 e x é igual a 180 dividido por 4. X é igual a 45. 45 é a medida do ângulo agudo, 45 graus. E a medida do ângulo obtuso vai ser 3x, ou seja, 3 vezes 45, que vai dar 135, né? 135 graus. Nesse trapézio, está falando que AD é igual a ABC. AD é igual a ABC. Então, ele é um trapézio isósceles. Como podemos classificar esse trapézio isósceles? Tá? Ele é um trapézio isósceles. Como podemos classificar os triângulos ABM e CDM? ABM e CBM. Veja que aqui é o ponto, nesse caso, esse ponto aqui, o ponto M, determina que esse aqui também vai ser 3 centímetros e esse aqui vai ser 1,2, ok? Então, nesse caso aí, esses triângulos, eles também, esse triângulo e esse, eles também são isósceles. Ó, aqui mede 3, aqui mede 3, aqui mede 1,2, aqui mede 1,2. Então, são isósceles. Como podemos classificar os triângulos? ABM, que é esse menor, para vocês não terem dúvida, e esse maior aqui. Então, é isósceles também. Isósceles. Calcule a medida de cada diagonal. É só somar 1,2 mais 3, que é igual a 4,2 centímetros. Na 38, para vocês calcularem a base média. Lembra que a base média de um triângulo é metade da base dele. Então, se essa base mede 14, MN mede metade, ou seja, 14 dividido por 2, vai ser 7 centímetros. Nesse caso aqui eu estou dando a medida da base média, então essa aqui é o dobro. Então, BC é igual a 2 vezes 4,5. BC é igual a 9 centímetros. E nesse aqui, eu vou apagar aqui, não, aqui dá para fazer. Nesse aqui, na letra A, o que eu vou fazer? 39. 39, letra A. Então, no trapézio, a base média é metade da soma das outras duas bases. Então, MN vai ser igual a 8,6 mais 5,4 dividido por 2,
que vai ser 14 por 2, que é igual a 7 centímetros. Na letra B, eu tenho que a soma, se eu somar x mais 9 e dividir por 2, tem que dar 6. Ó, pega essa base, soma com essa, divide por 2, dá 6. Então, aqui eu multiplico cruzado, aqui é como se não tivesse 1. Multiplica cruzado, eu fico com x mais 9 igual a 12. Porque x vezes 1 dá x, 9 vezes 1 dá 9. X é igual a 12, aqui está mais 9, passa subtraindo menos 9. Então, x igual a 3. Pronto. Então, essa aqui vale 3. Veja que se eu somar, ó, 9 mais 3 e dividir por 2, vai dar 6. Pronto, que é a base média. Na letra C, eu faço da mesma forma. Ó. Eu somo as duas bases, a de cima, a de baixo, divide por 2 e tem que dar a base média, a do meio, que é 5,6. Aqui é como se tivesse 1, multiplico cruzado, fica 4,8 mais x igual a 5,6 vezes 2, que vai dar 11,2. Então, eu fico com x igual a 11,2 menos 4,8. Então, x vai ser igual a 12 tira 8, fica 4, que fica 10 tira 4, fica 6. 6,4 centímetros. Veja que se eu colocar o 6,4 e somar aqui, eu vou ficar com 12, 10, 11,2, né? E aí, quando você divide por 2, você vai encontrar. Prontinho, x igual a... Agora, a revisão de quadriláteros que vocês vão responder. Então, ó, nesse primeiro, vocês têm o valor dos 4 ângulos. Basta vocês somarem todos os 4 ângulos, mais x mais 30, mais x mais 5, igualar a 360, tá? E aí, me falar qual é a medida de cada ângulo desse. X mais 25, x mais 30 e x mais 5. Nesse aqui também, vocês vão determinar o valor de x. Lembra que se o ângulo externo mede 22, esse interno vai medir quanto? E aí vocês determinam x. Aqui vocês têm um quadrilátero, que tem os 4 lados congruentes, e aí vocês observam o prolongamento dele aqui, foi desenhado aqui os 2 triângulos. Esses 2 triângulos, eles são quadriláteros, esse igual a esse, tá bom? Sabendo que os pontos C, A e M pertencem à reta R, calcule as medidas dos ângulos internos do triângulo. Quais são as medidas dos ângulos internos do triângulo se eles são equiláteros? É fácil, né? Depois, calcule a medida do ângulo FAC. FAC. Cadê? Aqui eu tenho F, eu tenho A e tenho C. Então, FAC. É o contrário aqui, né? FAC. Tem que calcular a medida desse ângulo. Começa no... Peraí. Medida do ângulo FAC. FAC. Então, quero a medida desse ângulo. Daqui até aqui. Lembra que aqui é um quadrilátero. Então, aqui é 45 e aqui também 45, porque esse ângulo é reto e isso aqui é uma bissetriz. Aqui mede 60, aqui mede 60, então só falta vocês descobrirem qual a medida desse aqui. E a medida de F a M, aí vocês seguem essa mesma lógica. Aqui tem algumas proposições e vocês vão ver qual que é verdadeira e qual que é falsa. Na quinta, para vocês determinarem o valor de x e y, nós fizemos parecida lá. Então, basta vocês igualarem 2x igual a x mais 70 e depois vocês encontram o y. Aqui, também da mesma forma, nós vimos lá que a diagonal, né, elas são iguais. Aqui, esse aqui é igual a esse, então 2x igual a 3, como é que vai ficar? Considere ABM um retângulo, M e o ponto médio de AC e BC. Qual a medida de AC se AM é igual a x mais 7 e DM igual a 2x mais 4? Então, vocês têm um retângulo
E nesse retângulo, vocês vão desenhar a diagonal. E M é o ponto médio de AC e BD. Então, aqui eu tenho A, B, C e D. Então, eu tenho AC e BD. E M é o ponto médio. Então, o que eu vou fazer? Qual a medida de AC e se AM é igual a x mais 7? Então, aqui eu tenho AM é x mais 7. E aí, eu quero saber a medida de AC. Então, aqui é x mais 7 e aqui também vai ser x mais igual, né? X mais 7. Deixa eu ver aqui. BD, AC e AM, pronto, é só vocês tomarem agora. E DM é igual a 2x mais, DM é igual a 2x mais 4. 2x mais 4. Lembra, gente, que essas medidas elas são iguais. Então, eu posso pegar 2x mais 4 e igualar, né, a x mais 7, para descobrir o valor. Aqui eu tenho outro retângulo, e aí eu quero saber a medida de PN e a medida de MO. Basta vocês olharem também aqui as medidas que são dadas, lembrar aí da questão que as diagonais aqui são iguais, e os ângulos aqui, no caso, como esse lado é paralelo a esse ângulo, por exemplo, 27, vai ser igual ao ângulo X, porque eles são alternos internos, e aí dessa forma vocês vão determinando o valor. Lembra que o que é o ponto médio, então isso aqui é igual a isso aqui, que é igual a esse, que é igual a esse, tá? Lembram direitinho aí que vocês resolvem. Na 8, tá pedindo para vocês considerarem o trapézio isósceles. Lembra que trapézio isósceles é o trapézio onde esse lado aqui é igual a esse, tá? Então, aí vocês vão calcular o que está pedindo aí. Na 9, a partir da 9, vocês já vão representar através de equação, tá? O preço Z$ de um lápis adicionado ao preço Y$ de uma borracha. E aí, vocês têm que... Só um minutinho. Vocês têm que representar isso aqui através de uma equação. Então, se eu tenho Z$ de um lápis mais Y$ de uma borracha, dá R$3. E aí, vocês vão representar dessa forma, com igualdade. Na 10 é para vocês determinarem a raiz da equação, ou seja, o valor da equação. Eu acabei de fazer algumas equações com vocês. Menos 7 mais x igual a 8 mais x. Um exemplo. Então, aqui nós temos igualdade. O que eu vou fazer? Esse aqui é chamado primeiro membro. Depois da igualdade é chamado segundo membro. O que vocês vão fazer? No primeiro membro é o lugar do x, ou outra letra, né? Se fosse outra letra. Então, 4x mais x já está no lugar certo. Já esse outro x aqui, ele está no lugar errado, porque no segundo membro não é lugar dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele, é um método prático de resolver, existem outras formas. Então, aqui está mais x, ele vai passar subtraindo, menos x. Coloco o sinal de igual, porque não tem mais x para ir para o lugar. Depois do sinal de igual, eu tenho 8, que está no lugar certo. O segundo membro é o lugar dos números que não tem x. Então, aqui está menos 7, ele vai passar para cá mais 7. Então, eu tenho 4 mais um x, que dá 5x. 5 menos 1 dá 4x, que é igual a 8 mais 7, 15. Então, x é igual a 15, é 15. Sobre quanto? O 4 está multiplicando, ele passa dividindo. 15 dividido para 4. Não dá para dividir, a gente deixa assim. Então, essa é a raiz dessa equação que eu dei como exemplo. E vocês vão resolver essas da mesma forma, tá? Nesse caso aqui, vocês têm alguns probleminhas que vocês vão representar por uma equação
e depois resolver, tá? Então, nesse caso aqui, verificar se é raiz da equação, basta vocês substituírem. Por exemplo, na letra A, eu tenho x mais 4y igual a 15. Então, ó, quando você tem o par ordenado, significa que o primeiro é o valor de x e o segundo é o valor de y. Então, o valor de x é 4 mais 4 vezes o valor de y, que é 21. Então, eu tenho 4 mais 4 vezes 21 dá 84. Então, eu tenho 88. Não deu 15. Teria que dar 15 para ser raiz. Então, não é raiz dessa equação, tá? Da letra A, não. Então, vocês vão fazer a mesma coisa e vai testar para os outros. Para a letra B tem que dar 0 para ser raiz. Na letra C tem que dar 12 para ser raiz. E aí vocês vão seguindo e calcula para ver se dá o valor. Se der, é raiz. Se não der, não é. Na 12, tá pedindo para vocês analisar a equação e identificar qual é a do primeiro grau com duas incógnitas. Duas incógnitas significa duas letras, ou seja, qual é a equação que é do primeiro grau? Primeiro grau, o maior expoente é 1. Então, ó, por exemplo, se eu tenho 2x ao quadrado mais y, é uma equação com duas incógnitas, mas ela não é do primeiro grau. Essa é a equação do segundo grau, porque o maior expoente é 2. Agora, se eu tivesse 2x mais y, agora sim seria uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Com duas incógnitas. Essa é. Se eu tivesse assim, 2x mais 4x igual a 10, é uma equação do primeiro grau, mas não tem duas incógnitas. Eu só tenho um x, tá? Então, no 12 é para vocês identificarem quais que são do primeiro grau e tem duas incógnitas. Bons estudos, caprichem na atividade. Lembrem que toda atividade ela está sendo avaliada, então deixa os cálculos direitinho aí para que eu possa avaliar a atividade de vocês. Um abraço a todos.